Salve, rapaziada, quem foi que ensinou a nós, principalmente os homens, de que a vulnerabilidade é uma forma de fraqueza, de que se ver trespassado pelo olhar do outro pode na verdade significar uma forma diminuta da nossa própria potência, da nossa própria virilidade, do nosso próprio tônus existencial, quando na verdade não existe relacionamento profundo, seja com o mundo ou para com o outro, que não passe por uma profundidade do apresentar-se a versão real de si e interagir sem máscaras com o mundo. À medida que nós entendemos essa dinâmica, nós vamos dando o poder a esse fenômeno de se emergir, de se fazer valer e de se fazer percebido como realmente se é, nós percebemos que existe todo um trabalho para que a gente seja cooptado por uma visão de mundo diminuta, que nos coloque em caixinhas, que nos defina, que nos deixe avessos por necessidades diversas. Nós estamos sendo bombardeados por necessidades que se ancoram nessas nossas inseguranças, pelo simples fato de que nós não conseguimos viver no âmbito de uma sensibilidade real, uma sensibilidade que passa por uma visão de mundo tangível, por uma visão de mundo ancorada nos seus próprios anseios. E quando você vai percebendo esses pontos em si, você vai criando conexões com a sua verdade, com o seu eu, para que você possa traçar um projeto de si mesmo e você possa interagir com a realidade, com o mundo de uma forma mais aberta. Porque quando você se fecha para a realidade, você até consegue viver a sua vida, viver relacionamentos diversos, amizade ou amor, ou qualquer outra coisa que a gente vai viver ao longo dessa existência. Mas a gente não consegue nos conectar com as pessoas que de fato representam quem nós somos, aquelas pessoas que nos complementam, aquelas pessoas que nos confrontam, aquelas pessoas que não nos invalidam. E nós vamos nos apequenando nessa dinâmica existencial para caber nesse molde, para caber naquela caixinha que nos define como a entidade corporativa, como aquele cara do esporte X e com aquela identidade nacional. E isso é permeado por nuances de consumo, por noções estéticas que são ultrapassadas, delimitantes e acabam nos tornando algo que de fato nós não somos em nossa essência. E ser um ser humano, de fato, em sua totalidade e potência, deve passar por esse lugar de reconhecimento da própria potencialidade e visão de mundo e que você consiga externalizar isso de forma direta para com o todo. Porque à medida que você consegue entregar aquilo que de fato está em si, você consegue se conectar com uma versão mais real em relação a si mesmo e o mundo irá te devolver de volta esse grau de visceralidade, realidade e potência. Porque quando você é só uma versão que visa caber naquele molde que te é apresentado, você não consegue explorar a verdade de si mesmo e dos seus processos, e isso vai consumindo o seu tônus existencial. Nós vivemos, segundo Byung-Chul Han, a era da Burnout Society, a sociedade do cansaço, a sociedade do desempenho. Nós estamos tão ancorados em performance, em desempenhar, em fazer valer aquilo que é metrificado como objetivo, sendo quase que doutrinadores de si mesmo, aqueles que se cobram, aqueles que se massacram, aqueles que se diminuem para caber nesse molde, que nós se esquecemos de que nós somos simplesmente seres humanos procurando uma satisfação existencial à medida que nós desenvolvemos o fluxo da existência na ação do cotidiano. E isso deve estar ancorado cada vez mais nesse tônus que move o eu, nesse tônus que move a sua persona, aquilo que compõe a sua identidade. Porque para aquele que não desempenha aquilo que sente que nasceu para fazer, para aquele que não revela a personalidade que lhe cabe, existe sempre e sempre existirá uma forma diminuída de si sendo apresentada para a realidade. E você já percebeu que isso não te ancora num lugar de crescimento, de sucesso ou de elevação? Porque à medida que você se parece com o todo e você exibe essas manobras que são vendidas pra gente como verdade, nós na verdade não revelamos aquilo que há de melhor em nós para o mundo e nos tornamos versões copiadas de um algoritmo mal elaborado em que a individualidade está morrendo e nós precisamos resgatar como se fosse um grito esse potencial humano, esse potencial dos indivíduos e essa completude existencial que nasce do reconhecimento da própria potencialidade. Que nós, principalmente os homens, não nos ancoremos nesse lugar de não apresentar o nosso eu real para caber no molde, para fazer valer a estética e a percepção que é validada, para que a gente, no final das contas, possa chegar um dia, seja lá qual for esse dia, reconhecendo que simples, belo e transitória é a vida,
Como todas as vidas são, mas simples, bela e transitória, ela foi sua em toda a sua potência. É isso.